Olá, meu nome é Marcelo, eu estou aqui para mostrar para vocês o quanto curioso e fantástico é a medicina legal. Para vocês terem uma ideia, se eu perguntar para vocês qual a diferença de auto e laudo, vocês saberiam me responder? Quais os documentos médicos legais realizados pelos peritos que são destinados, por exemplo, a uma lesão corporal? Qual que é a diferença de um parecer para um relatório? Atestado é tudo igual? Todos os documentos possuem o mesmo valor? Todos são utilizados pela justiça? São vários elementos dentro de um único tópico, por exemplo, de documentoscopia, né, que nos fascina, que nos permite trazer as mais variadas ações, transmitir, passar para o papel aquilo que a gente examina, né, transformando aquilo num documento eterno, que pode ser avaliado a qualquer tempo e qualquer momento, né? Então, isso falando apenas de documento médico legal. Quando eu falar, por exemplo, de toxicologia forense para vocês e perguntar quais os fluidos corporais que são coletados, por exemplo, por um exame de embriaguez. Se você está, por exemplo, vendo uma imagem dúbia na tela, cuidado, né? Essa imagem está normal. Brincadeiras à parte. Se eu perguntar, o sangue é melhor do que a saliva, né? O que eu espero encontrar dosando uma víscera, colhendo uma víscera para dosar o toxicológico? Quais são os elementos possíveis de ser dosados, né, num conteúdo gástrico? Quanto tempo eu preciso, né, para que seja encontrado ainda restos dessa intoxicação exógena dentro de uma víscera? Isso, toxicologia forense, né? Traumatologia, por exemplo, se eu perguntar para vocês que um periciado chega até nós, com essa imagem que nós estamos vendo na tela, falando que foi agredido há 3 dias, isso está correto? A coloração dessa equimose condiz com o tempo de agressão? Você é capaz de falar, por exemplo, qual o instrumento que ocasionou essa lesão? Nós temos um epônimo, né, que é Legrand do Sale. O espectro equimótico de Legrand do Sale nos dá uma ideia da evolução de uma equimose. Nós estamos falando de equimose, você tem ideia de onde vem a equimose? Né? De qual energia da traumatologia forense ela vem? É física, é mecânica, é mista? Né? Uma equimose, são várias as outras lesões, né? O que é ser uma energia físico-química? Quais as agressões que ela produz no nosso organismo? Biodinâmica, o que é morrer de morte biodinâmica? Né? Vocês têm noção disso? Nós podemos, por exemplo, falar que instrumentos diferentes produzem lesões idênticas. À nossa esquerda nós temos uma escoriação. E à nossa direita também nós temos uma escoriação em placa, instrumentos diferentes causando a mesma lesão. Nós damos continuidade na traumatologia forense perguntando a vocês assim, onde podemos encontrar uma zona de tatuagem? A que distância é considerada tiro a curta distância? Né? O que é um tiro encostado? Quais os elementos do cone de dispersão da arma estão presentes no orifício de entrada? E a que distância isso representa? Né? Se eu virar para vocês e falarem assim, a zona de tatuagem, ela está presente só no orifício de entrada? O que está representado esquematicamente no nosso desenho à esquerda? Aqueles 3 tons de cinza, diferente do livro, dos 50 tons de cinza. O que representa aquilo na traumatologia forense? Né? Na ação pérfuro contundente. Orla de contusão, orla de enxugo, zona equimótica. Vocês seriam capazes de responder isso? Outra pergunta de traumatologia forense. Uma ferida pérfuro contundente, ou uma ferida perfurante, ou uma ferida cortocontusa, né? São feridas, são ações diferentes. Se eu mostro essa imagem para vocês que está na nossa tela, uma ferida perfurante, essa ferida é capaz de matar?
Para vocês, eu trouxe uma sequência dessa ferida, né, uma sequência resumida. São 4 feridas paralelas, né, perfurantes no hemitórax esquerdo. Né. Essa ferida perfurou o pulmão com a mesma característica, foi lá na crosta da aorta, apenas uma ponta desse instrumento, e fez uma perfuração, né, fez uma ferida punctória na crosta da aorta. Isso aí é uma necrópsia, é um exame no morto. Né? Se eu viro para vocês e não mostro a imagem, falo assim, uma ferida perfurante pode matar? Vocês seriam capazes de responder? Né? Sobre tanatologia, a presença do livor no cadáver. Né? Em quanto tempo esse livor é capaz de modificar? Né? Se virarmos um corpo com menos de 6 horas de morte, né, num decúbito diferente que foi encontrado no local de crime, né, esse livor migra? E se a gente encontra, por exemplo, um cadáver de decúbito ventral, igual é o caso desse aí, e com livor no dorso? O que aconteceu com esse cadáver? O que representa essa mão, né, marcada, impregnada aí no dorso desse cadáver? Ali nós fizemos uma pressão proposital para afastar o livor, né, falando a favor que é um livor não fixo. Em quanto tempo isso é possível? Né? A rigidez, já que estamos falando de tanatologia, quando ela se instala, quando ela se fixa, né, de quais grupos nós estamos falando que se inicia a rigidez cadavérica? Está aí uma imagem para vocês de 2 membros inferiores pendentes, completamente rígidos. Isso tem quanto tempo de morte esse cadáver? Vocês seriam capazes de responder? Né? Uma imagem que eu adoro, que é a circulação póstuma de Brodel. Essa circulação póstuma de Brodel, ela está em qual fase da putrefação? E o que faz, qual a alteração no cadáver para ocorrer essa circulação póstuma de Brodel? Na perícia de sexologia forense, por exemplo, eu vou trazer dois exemplos para vocês. Nessa que está na nossa tela aqui, é possível determinar a causa-morte? Né? Para muitos não estão vendo nem se é um ser vivo. Né? Ali é um fruto de um abortamento. Né? Isso é capaz, nós somos capazes de determinar a causa-morte desse abortamento? Outra perguntinha fácil. Quanto tempo de vida, qual a idade gestacional dessa perícia? Né? Uma perícia um pouquinho maior. Você acha que a instalação da putrefação é igual no feto e no indivíduo adulto? Essa perícia aí é um feto, diferente da anterior que nós mostramos. Você é capaz de determinar a idade gestacional desse periciado? Teve curiosidade? Soube responder todas as perguntas? Quer saber responder todas essas perguntas? Quer saber mais sobre a medicina legal? Acesse então o Médicos Online.